Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou residente de Geografia na Escola Municipal Frei Serafim do Amparo, orientado pela professora preceptora Isadora Sena. Hoje vamos falar sobre a evolução territorial do Brasil. Bem pessoal, esse é o território brasileiro atual, o qual conhecemos hoje. Com cerca de 8.516.000 km², ele é dividido internamente em 26 estados e o Distrito Federal. O Brasil é considerado o quinto maior país do mundo. Só que nem sempre foi assim. Essa configuração territorial que temos hoje é resultado de acontecimentos históricos que marcaram o nosso passado. Podemos dizer que os limites territoriais do Brasil começaram a ser definidos, ou seja, começaram a ser configurados no ano de 1494 com o Tratado de Tordesilhas. O que é que foi esse tratado? Bem, se trata de um acordo entre Portugal e Espanha na divisão da América na época. Então Portugal ficou com a parte e a Espanha ficou com a outra parte. Com o objetivo de manter o território, os portugueses utilizaram o sistema de capitanias hereditárias. Então, no ano de 1532, Portugal dividiu essa colônia em várias partes e entregava a administração dessas áreas a pessoas importantes da época, como por exemplo os nobres. Em 1534, essa era a divisão interna da colônia. Então temos aqui as capitanias hereditárias, em verde, que são as terras pertencentes a Portugal, e na época as capitanias eram Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, Santo Amaro, São Vicente II e Santana. Já em 1549 é fundada a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Bem, pessoal, esse modelo aí que vocês viram anteriormente funcionou durante um tempo. Só que depois, já em 1573, com a expansão da colonização e das atividades econômicas, Portugal decidiu dividir a colônia em dois grandes estados. Foram eles o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Já em 1709, os portugueses não respeitaram o tratado e avançaram sobre as terras espanholas. Então a colônia se expandiu bastante em direção ao oeste. Foi dividida internamente em 7 estados. São eles Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, que nessa época estava em sua maior extensão territorial, e São Pedro. De 1709 para cá, o território veio sofrendo constantes modificações. Em 1789, por exemplo, o estado de São Paulo foi subdividido mais uma vez e deu origem aos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. É neste momento, em 1789, que eclode, que surge a Inconfidência Mineira, ou a chamada Conjuração Mineira, tendo por objetivo a independência de Minas em relação a Portugal. O lema era liberdade, ainda que tardia. Um dos envolvidos nessa manifestação política foi o Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes da nossa história. Já no ano de 1822, esse ano que é marcado pela independência do Brasil, época do Brasil Império, marcado pelo grito de Dom Pedro I, né, independência ou morte, e se tratando de divisão territorial, nesse mesmo ano, o Maranhão foi dividido e deu origem ao Piauí, Pernambuco deu origem ao estado do Ceará, ao Rio Grande do Norte, a Paraíba e a Alagoas. O Rio Grande do Sul também foi dividido, dando origem a Santa Catarina. E o Império, né, o Brasil, ele avança ao sul e anexa a Cisplatina em seu território. A Cisplatina que é hoje o atual Uruguai, pessoal, o nosso país vizinho aqui da América do Sul. Em 1889, o ano da proclamação da República e o consequente fim da monarquia, o estado do Grão-Pará ele foi dividido em Amazonas e Pará. Uma parte da Bahia deu origem ao estado de Sergipe e anexou em seu território uma grande porção de Pernambuco. O estado de São Paulo foi subdividido mais uma vez, dando origem ao estado do Paraná. E a Cisplatina, que eu havia dito anteriormente, ela foi desanexada do território brasileiro. E o Rio de Janeiro foi transformado em Distrito Federal. No ano de 1943, pessoal, houve aí a ampliação de territórios brasileiros que mais à frente poderiam ou não se tornarem estados. Então temos aí os territórios Amapá, Rio Branco, Acre, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. Alguns destes, ao longo do tempo, se tornaram estados. Outros foram anexados a estados já existentes.
Então, pessoal, em 1990 temos o Brasil como conhecemos hoje, com 26 estados e o Distrito Federal, como vocês podem ver aí na imagem. Viram como nosso território mudou, turma? O que eu quero que vocês compreendam é isso, que de 1534 para cá, o atual território brasileiro sofreu diversas transformações até se configurar o que é hoje. Por fim, deixo aí uma atividade de 4 questões para fixação do conteúdo, bons estudos e até a próxima!